Esse é o tempo dos assassinos. Oi, eu sou Tânia Farias, atuadora do Oi Nós Aqui Tá Vez. Já deve fazer uns 26 anos que eu estou por aqui. Eu também sou uma das coordenadoras da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo. A escola que surge como a realização de um desejo antigo do Oi Nós de juntar as diferentes oficinas que o grupo já vinha desenvolvendo na Terreira da Tribo e oferecendo para a comunidade. A ideia era então juntar numa mesma oficina disciplinas teóricas e práticas, tratando de dar um panorama para esse aluno ator, para que ele pudesse ter um princípio de formação. Então, a escola com esse nome surge junto com a oficina para a formação de atores. Então, que é essa oficina que tem duração de 1 ano e meio, podendo chegar até 2 anos com o trabalho final, esse espetáculo, exercício que eles apresentam e compartilham com o público no final dessa longa jornada de aulas diárias, tanto disciplinas teóricas quanto disciplinas práticas. Eu vou falar então sobre a expressão corporal, desde o princípio trabalhar com a ideia da conscientização corporal, perceber o corpo, entender o seu funcionamento, as cadeias musculares, os seus limites, aqueles limites que podem ser ampliados, aqueles limites que não devem ser ampliados, né? Mas perceber o corpo e as suas infinitas possibilidades. Junto com esse trabalho vem a busca da descolonização corporal. Perceber o quanto esse corpo ele é podado dia a dia, ele é retirado de qualquer possibilidade de ritualidade e de percepção sobre si. Então, as primeiras construções já de cena da disciplina de expressão corporal tem a ver com essa busca do gesto ritual, né? Dessa preocupação em ritualizar coisas do cotidiano como um processo laboratorial para a criação do corpo em cena. Então, a gente gera nos primeiros encontros, assim, no primeiro mês e meio, uma espécie de pequeno rito pessoal, né? Algumas vezes nós brincamos de chamar isso de código de acesso. É como se cada aluno, ator, atriz, vai buscar criar através de um mergulho mesmo nesse corpo, esse corpo que chegou aqui na terreira, né? Como ele chegou, para criar uma espécie de código de acesso para essa chave de ritualidade, de corpo mais solto, de quadril mais quebrado, enfim, e de consciência corporal. A disciplina, ela é dividida, na verdade, em 3 módulos. O primeiro módulo, que vem depois dessa fase que eu comentei, é o módulo do objeto imaginário. Então a gente começa fazendo exercícios de objeto imaginário, meio que seguindo os 200 exercícios e jogos para atores e não atores do Boal, então é alguma coisa bem inicial. Então a gente parte desse princípio, com esses exercícios simples de contato, de percepção do tônus, para tratar esse objeto imaginário, até brincar mesmo com a criação de cenas, já com uma lapidação e um apuramento maior, em diálogo com, por exemplo, né, fazer as pessoas conhecerem o trabalho do Marcel Marceau e brincar com essa possibilidade de também estar numa loja de cristais, né, e poder fazer com que aquele outro colega que está ali assistindo essa cena possa também vislumbrar e imaginar esses lugares e todas essas ações. Um outro módulo é um módulo que se debruça sobre a capoeira, essa dança, luta brasileira, né? É fazer as pessoas encontrarem com os princípios da capoeira, aprendendo golpes, esquivas, e depois codificar, pensando já na perspectiva teatral, esses movimentos, golpes, gestos, né? E tentar, através dessa codificação, dessa limpeza, dessa consciência de tudo o que envolve cada uma dessas ações, a gente poder manipular ela para criar no corpo desses alunos atores fragmentos ou esboços de personagens. Foi uma disciplina muito importante para a conscientização corporal de nós aprendizes, né? Nós fizemos muitos exercícios que nos faziam nos dar conta dos nossos limites. Eu atravessei uma linha quando descobri isso, que o meu corpo é tão criativo e tão capaz de expressar uma ideia que pode ser concreta e que pode ser aberta e livre para interpretação
o meu corpo é tão capaz de expressar essa ideia quanto a minha cabeça. E ele precisa de prática. Nos conscientizamos dos músculos, das articulações, dos nossos sentimentos. Fizemos exercícios de expressão de raiva, de tristeza. E o último módulo da expressão corporal é o que se dedica à dança-teatro, ou teatro-dança. A gente brinca um pouco com isso, que também gera muitas possibilidades de reflexão sobre isso, né? Que é, na verdade, um movimento bem importante que surge na dança para ampliar esse diálogo com os princípios de teatralidade. E então a gente se debruça sobre isso, a gente vai conhecer esse movimento, se debruçar bastante sobre o trabalho da Pina Bausch, e depois a gente vai chegando até o Butô. Então, é um período de diálogo muito profícuo e interessante, assim, extremamente rico, com todas essas pessoas que hoje pairam no nosso imaginário quando a gente pensa o Butô. Claro que primeiro Hijikata e Kazuo Ono, mas depois, né, tantos outros que a gente pode trazer, né, Carlota Ikeda, ou o próprio Tadashi Endo, que já teve tantas vezes no Brasil, enfim, e trazendo o pensamento e a prática desses seres da dança para compor esse corpo de ator que, dentro da perspectiva do trabalho do Oinós, vai trabalhar um teatro bastante físico, né? A gente entende que o corpo é um mecanismo de muitas possibilidades e que o ator, a atriz, não deve abrir mão de todas elas, né? Então, o texto e todos os outros elementos são elementos que compõem a cena no teatro. Mas eles não devem ser elementos centrais no teatro. O único elemento central no teatro, além do corpo da atriz e do ator, deve ser a presença do espectador, né? Desse que vem comungar a cena com a gente. Você sabe que a Terreiro da Tribo vem desenvolvendo sistematicamente projetos na área de criação, compartilhamento, formação e memória? E você sabe que a Terreiro da Tribo pode fechar as portas a qualquer momento? Então eu te convoco para não permitir que isso aconteça. Espaços como a Terreiro da Tribo são fundamentais, sobretudo em momentos como este. Nós vamos precisar reconstruir muitas coisas pós-pandemia. Nós vamos precisar imaginar esse outro mundo possível. E espaços como a Terreiro da Tribo convidam diariamente mulheres e homens a imaginar esse outro mundo possível e a tratar de construir esse mundo com as próprias mãos. Eu te convoco a apoiar a Terreiro da Tribo através da benfeitoria.com/Terreiro da Tribo ou através da conta bancária do Oinós. Você tem os dados aqui abaixo. Mas você também pode ajudar compartilhando essa postagem, compartilhando esse vídeo, avisando o maior número de pessoas que a gente precisa fazer essa corrente de solidariedade para que a Terreira não feche as portas, para que o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre não percam um espaço tão precioso.